Hoje você vai aprender quais são os conflitos emocionais que causam o TDAH, né? E isso é muito importante a gente saber para você conseguir ajudar as pessoas que sofrem bastante com déficit de atenção, com hiperatividade. Eu vou falar um pouquinho aqui também, tá bom? Então, essa noite nós vamos abordar esse tema, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Kim, seja muito bem-vindo e eu ajudo as pessoas a encontrarem a origem emocional dos seus sinais, sintomas e doenças já numa primeira sessão. Se você é uma pessoa interessada em descobrir a origem, né, e a causa emocional e até mesmo física dos seus sinais e sintomas, é aqui mesmo que você tem que continuar, porque é aqui que você vai ter toda essa informação valiosa para você, tá joia? E TDAH, tem muitas pessoas que sofrem com isso, muitas crianças, né? E nós, como pais, né? Eu sou pai de 2 filhos e também tem muitas crianças, adolescentes e pessoas que sofrem com TDAH, né? Então, nós precisamos não só tratar com medicamentos, mas também criar algumas estratégias para tentar ajustar mais também a parte emocional. E se você conhece alguém que tem TDAH, se você conhece alguém que tem uma dificuldade com a atenção, com dificuldade de foco, né, que é um pouco mais disperso, é um pouco mais hiperativo, encaminha essa live para essa pessoa ou clica aqui, encaminha para os 3 que aparecer para você, que com certeza alguém vai ser beneficiado com isso, né? Se não for a pessoa que você encaminhou, ela vai encaminhar para alguém e eu tenho certeza que a gente vai fazendo essa corrente, né, essa união positiva, tá certo? Gente, TDAH, todo mundo acredita que somente o medicamento, que somente o tratamento medicamentoso vai gerar um resultado. Mas não é assim. Todo tratamento medicamentoso, na maioria das vezes, deve ser acompanhado de uma psicoterapia, de um tratamento, né? Que os 2 em conjunto, aí sim, tudo fica muito legal. Inclusive, se a gente for assertivo, se a gente conseguir modificar realmente o conflito, aí com certeza você consegue até mesmo tirar os medicamentos, porque você conseguiu chegar no ponto inicial ali que gera o problema e a pessoa melhora, então, obviamente. Né? E eu já tive casos de TDAH, de hipotiroidismo, de pressão alta, hein? Todo mundo fala que é pro resto da vida. E assim, a pessoa, ela me procurou, nesse caso em específico que veio na minha mente agora, a pessoa me procurou para tratar uma dor no pé. Né? Para tratar uma dor no pé que nunca sarava. E aí, né, cara, quem já se tratou comigo sabe, né? Vai lá para tratar uma dor no pé, mas a gente conversa da vida. E depois entre a segunda e a terceira sessão, né? Nesse caso, eu fiz a cada 30 dias uma sessão. Nessa volta dessa terceira sessão, ele comentou comigo: nossa, rapaz, eu comecei a ter queda de pressão. Fui no médico e fui ver, minha pressão estava muito baixa. Suspendi o medicamento e não estou usando mais. E depois a gente encerrou o tratamento do pé, ele já estava ali fazendo preventivamente. E eu conheço a filha dessa pessoa e realmente nunca mais ele precisou tomar medicamento para pressão. Tá? Todos os casos são assim? Não, Rodrigo, não é assim. Mas, né, tudo é possível, desde que você queira. Pois, como diz uma frase muito bacana, faz parte da cura o desejo de ser curado. Mas para que você possa ser curado, você precisa também olhar para as suas feridas. E olhar para as suas feridas e reconhecer essas feridas nem sempre é um movimento fácil, tá? Uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente fala da origem emocional dos sintomas é a negação da pessoa. E quem já é terapeuta MRT, quem já fez comigo aqui algum tipo de curso, sabe que a negação é um dos principais meios da mente querer bloquear a informação verdadeira. Sabe aquela pessoa que você fala assim, você se sente angustiado, você tem dificuldade com separação. Não tem problema com isso. Né? Então a pessoa, geralmente, ela nega o problema. Porém, no fundo, ela sofre com aquilo. Então, quando você entra num processo de terapia, você precisa entender que tem que ter um desejo profundo de ser curado. E esse desejo profundo de ser curado, ele parece que tem uma força sobre o seu sistema nervoso, sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre a sua fisiologia. E você, né, e muitas pessoas falam do efeito placebo, né? Cara, o efeito placebo é 40%. Então, comprovadamente, cientificamente, que a mente melhora no mínimo, só por acreditar 40%. Cara, não é bastante? Imagina que você tem uma dor. É de 0 a 10 a sua dor. E se ela melhorar 40%, for para 6, cara, às vezes você consegue até conviver bem. Então, olha só que interessante. O efeito placebo, comprovado cientificamente, é, em média, 40% de resultado sobre uma pessoa.
E, muitos medicamentos, a eficácia é 60%, 65%. E são vendidos aí a rodo para todo mundo se curar. Então, pessoal, tenham isso em mente, né? O desejo de ser curado. E o desejo de ser curado, ele realmente tem um efeito sobre o nosso corpo. Assim como o efeito nocebo. Não sei se vocês conhecem, né? Certeza que vocês já ouviram falar no efeito placebo. Mas nem todo mundo escutou falar sobre o efeito nocebo. O efeito nocebo é quando você recebe uma informação e você, de alguma forma, se prejudica com essa informação. Ele te gera um mal. Então, por exemplo, nossa, agora você tem 3 meses de vida. Nossa, agora você tem um problema no intestino, você pode morrer. E a pessoa começa a acreditar que ela vai morrer e ela começa automaticamente a se matar, entra em depressão, entra em pânico e começa a entrar em sofrimento. Então, nós temos também o efeito placebo, mas nós temos o efeito nocebo. E só para vocês entenderem o quanto a nossa mente ela controla o nosso corpo, a nossa fisiologia. E no TDAH não é diferente. O TDAH nada mais é do que uma doença crônica, tá? Por quê? Porque é um sintoma que geralmente é crônico, não é uma coisa passageira, que a pessoa tem e passa. Não, você tem uma característica que a pessoa fica impaciente, ela fica desfocada, ela fica irritada, distraída, principalmente ela tem lapsos de memória, né? A pessoa acaba não lembrando de coisas a curto prazo de tempo, tem muita dificuldade para, às vezes, iniciar um projeto, para iniciar uma tarefa, não consegue se concentrar, às vezes, até o final de uma atividade. Esses são os principais sinais e sintomas de quem tem um TDAH. E esses principais sinais e sintomas, eles são vistos, né, pela medicina alopática, tudo, e você vai ver que bate muito com a visão biológica sistêmica. E além dessas causas, né, esses sinais e sintomas, as possíveis causas que geram ali um TDAH, geralmente se puxa para algo genético. Olha, então você tem uma genética que modifica ali os seus neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. Então, para quem não sabe, dopamina e noradrenalina são neurotransmissores, né, que induzem uma mensagem lá para o cérebro e que faz com que estabeleça uma conexão, principalmente no córtex frontal da nossa cabeça. Então, por exemplo, a dopamina ela vai estar ligada à memória, ela vai estar ligada à concentração. Então, a pessoa que tem altas doses de dopamina conectando o cérebro, ela fica totalmente conectada, ela fica concentrada. Ela tem uma memória muito boa. Aquela pessoa que tem muita noradrenalina, né, produzida ali pela glândula suprarrenal, ela também está em estado de alerta, mas é um alerta concentrado, focado, tendo uma boa memória. Então, qual que é a explicação hoje que se tem? Que por um fator genético, você passa a não ter a produção de dopamina, noradrenalina no seu cérebro, então você não consegue se focar. Ok, entendo perfeitamente sobre isso. Mas aí você pega uma criança com TDAH diagnosticada e aí você joga um tablet na mão dessa criança. E essa criança fica 3 horas jogando, concentrada. Aí você pega uma pessoa que no trabalho lá não consegue focar e fazer a mesma coisa, mas quando vai pescar, fica lá, concentrado, pescando 10 horas num dia. Aí você começa a se perguntar, poxa, mas será que essa pessoa aí agora começou a captar adrenalina, noradrenalina, dopamina de uma hora para outra? Por que essa pessoa consegue se concentrar em certas atividades, em outras não? E tem aquelas que realmente não conseguem em nenhuma atividade. E aí, quando você coloca os neurotransmissores, né, e hoje nós temos vários medicamentos que atuam sobre isso, né, mas a Ritalina é o mais famoso deles, né, a pessoa consegue melhorar muito a concentração, o foco, mas nunca 100%. Já pararam para pensar nisso? Nunca 100%. Né? Nunca a pessoa fica assim, plena. E eu vou te mostrar por quê até o final. Vamos ver se faz sentido para você. Então, dentro do estudo da medicina germânica, dentro de um estudo da biologia do comportamento, da etologia, né, da neurociência, da genética, você consegue entender o seguinte. Olha só, até agora eu dei a explicação do que é o normal, do que é o natural que se enxerga, né, dentro da medicina, e é real, é aquilo lá mesmo. Só que nós temos um outro ponto que precisamos olhar, que é o estado emocional. E o estado emocional, um dos principais conflitos emocionais que causam o TDAH numa pessoa é o sentimento de ruptura, de separação.
E eu vou te explicar por quê. Olha só que interessante. Nós, seres humanos, nós somos animais, né? Nós viemos de uma questão biológica de ser agregado. Então, por exemplo, a nossa tendência natural é estar em grupo, em família e, principalmente, se você observar qualquer animal, o contato físico é muito importante também. Não só estar junto. Então você vê, os bichos eles se esfregam no outro, coça, né, passa a patinha, lambe. Então assim, é muito importante a noção de contato e de estar próximo. Então olha só que interessante. Todas as vezes que nós experienciamos situações de separação, ou porque eu não quero me separar, ou porque eu quero me separar porque isso aqui está muito ruim para mim, porque tem algum problema com o que está acontecendo aqui, a tendência física do nosso cérebro mesmo entrar em estresse é o seguinte, cara, agora eu estou sozinho no meio do nada. Agora eu perdi o contato com essas pessoas que são mais próximas. E se isso for uma sensação dolorosa de separação, se naquele momento foi muito difícil para a pessoa, a primeira proteção que o cérebro tem é alterar o córtex pré-frontal, a região frontal da nossa cabeça, principalmente na área sensitiva, e é aí que a gente pode ter no córtex sensorial, por exemplo, problemas de pele, né? E no córtex pós-sensorial nós podemos ter dores na membrana óssea, porque são regiões do cérebro, na região frontal, que controla estes órgãos. E vai que você vai entender aqui comigo. Então olha só que interessante, quando a pessoa vive situações de estresse, onde há uma possibilidade de separação, distanciamento, de querer ou não se separar, essa região do nosso cérebro é como se ela se desligasse. É como se ela não funcionasse corretamente. É como se ela não absorvesse a dopamina, a noradrenalina. Por quê? Para eu não sentir a dor dessa perda, desse contato. Ele não quer, o nosso cérebro quer sempre evitar a dor. Então, um dos primeiros sinais e sintomas da pessoa é o quê? Perder a memória a curto prazo. Então, em curto prazo, ela não consegue se fixar, ela esquece. Sabe aquela pessoa que fala assim, tá no quarto e fala assim, nossa, eu preciso ir na geladeira, pegar um bombom. Aí quando ela passa pela sala, ela fala assim, cara, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso é memória de curto prazo. Então, quando nós passamos por situações de separação, a primeira coisa que acontece com o nosso cérebro é cortar a memória de curto prazo. E para uma pessoa que precisa ficar lá sentada, prestando atenção, focada, ela vai sempre ter uma perda. Então ela vai ser o quê? Uma pessoa mais distraída, ela vai ser uma pessoa mais dislexa, ela vai prestar atenção em outras coisas, não vai conseguir finalizar uma tarefa, por quê? Porque ela perde o fio da meada. Ela não se lembra do início, meio e fim do que está acontecendo. Olha que louco isso. Então, biologicamente falando, muitas vezes essa dificuldade de absorção, de conexão dessa dopamina, dessa noradrenalina, ela vem porque o próprio cérebro não quer. Porque se eu estiver, né, atento ao que está acontecendo e eu sofrer esse impacto dessa separação, desse distanciamento, vai ser pior do que eu só me distrair. E o segundo aspecto é, se eu ficar muito focado, pensa num grupo de pessoas, num grupo de animais, se eu fico muito focado numa coisa, eu não presto atenção em outras. E na natureza, por isso que se vive em bando, para que outras pessoas que estão ao meu redor me deem um estado de alerta. Olha, vem um predador por aí, vamos fugir. Ó, tem uma presa, vamos caçar. Então, por que a pessoa fica mais dispersa? Porque ela presta atenção em tudo, mas ela não foca em nada. Porque no cérebro dela é como se ela estivesse sozinha, sem ter esse grupo, sem ter esse contato. E aí, olha só que interessante, isso começa a afetar a memória, que começa a afetar o aprendizado da pessoa, e essa pessoa entra num ciclo vicioso. Aí, obviamente, nós não estamos na natureza, nós estamos aqui na sociedade, essa pessoa vai para a escola, ela não consegue prestar atenção, está todo mundo passando na frente dela e ela não consegue aprender,
ela vai cada vez mais pegando uma rejeição daquilo, do estudo, e eu não acabei de falar para você que o querer se separar e o não querer se separar é o conflito? Então, a própria criança, o próprio adulto, né, ele acaba sentindo que ele quer afastar do estudar porque aquilo me remete a uma outra dor de não estar conseguindo aprender aquilo, um sentimento de autodesvalorização, que faz uma trava no cérebro. É como se ela sempre estivesse revivendo aquele problema, aquele problema. Porém, essa separação difícil, esse conflito de querer ou não querer, pode ser. Vou dar exemplos, tá? Você deve estar assim, nossa, o Rodrigo é doido, meu filho tem TDAH e eu nunca me separei. Todo mundo faz isso no consultório, quando chega ali, não, mas eu nunca passei por uma separação, e meu filho tem TDAH, né? Mas pode ser pai e mãe que têm discussões, que têm brigas, que não têm brigas, mas não estão bem, não estão unidos no relacionamento. O pai que às vezes viaja demais, que é muito ausente, mesmo estando presente. Se a criança sentir uma separação, é a criança que está sentindo. Se é um adulto. Uma mudança de escola, onde a criança sentiu a separação dos melhores amigos. O nascimento de um irmão, onde ele sente aquele distanciamento da mãe, porque dá atenção, mais atenção para o bebezinho do que para mim. A mãe que volta a trabalhar no 6º mês de vida, porque tem que trabalhar. Tudo isso, pessoal, são situações de separação que a nossa mente subconsciente registra. E se houver a percepção de não querer se separar, pronto, gravou. Gravou e o seu cérebro vai fazer exatamente igual. Ah, Rodrigo, mas eu não acredito nisso. Aí vai eu de novo dar sempre o mesmo exemplo. Você não amarra sapato? Né? Você não amarra tênis, cadarço? Você não faz sempre do mesmo jeito todo dia? Você para pensar? Não, não para pensar. Quando você aprendeu? Às vezes você não sabe. Quem te ensinou? Às vezes você nem lembra, mas você faz igual até hoje. Faz sentido isso para vocês? Então, depois que registrou na nossa mente subconsciente, aí, meu amigo, um abraço. Tudo que remeter a este processo, né? Então, vamos pensar numa criança. Uma criança que os pais se separaram, ou estão se separando, ou discutem, não estão bem, e essa criança vai para a escola. Essa criança ela pode ficar com a cabeça assim, nossa, meus pais brigam, eu não queria que eles brigassem, meus pais não me dão carinho, eu queria carinho, eu sinto essa separação. O que o cérebro dela vai fazer? Cara, onde você está agora? Puta, você está na escola, você está mais longe ainda dos seus pais. Nossa, ele não pode viver a dor da separação. Bloqueia a memória dele de curto prazo. Bloqueia a memória para ele não sentir. E para ele ficar atento a tudo. Pronto. Déficit de atenção. Então, são situações corriqueiras que podem acontecer, que podem gerar este déficit de atenção, né? E principalmente, o que vocês precisam entender é o seguinte, nem sempre a pessoa precisa necessariamente viver isso constantemente, tá? Pode ser uma única experiência. Uma única experiência já pode gerar essa conclusão para essa pessoa. E aí, olha só que louco isso. Quando você entra com um medicamento para gerar mais foco e atenção, pode ser que a pessoa até consegue ficar mais atenta, mas inconscientemente vai ter uma trava ali no cérebro da pessoa. Por quê? Biologicamente, ele não pode ter essa memorização, ele não pode ter essa concentração. E quimicamente está vindo esse estímulo. E aí, quando você arranca o medicamento para tentar desmamar, a pessoa ela fica mais perdida ainda. Aí você fala, nossa, é verdade, precisamos mesmo só do medicamento. Mas é óbvio, é a mesma coisa que, pensa o seguinte, você está com depressão, porque você não sabe lidar com o seu chefe no seu trabalho. E aí você vai para casa, tira uma licença, toma um antidepressivo, né? Então, tomou um antidepressivo, ficou uns 15 dias em casa e volta no seu trabalho. Você mudou a percepção em relação ao seu chefe? Não. Então, assim, você vai se sentir bem, mas no fundo, dentro das suas emoções, você vai estar tendo um problema com o seu chefe. Então, o que vai acontecer? Vai começar a piorar. O que você vai ter que fazer? Aumentar a dose ou colocar mais um. Aí você vai passar a ter uma ansiedade. Nossa, era depressão, agora ansiedade. Aí você toma um ansiolítico. Mas você não entende que o que você precisa fazer é saber lidar com o seu chefe.
Então, e não estou falando tudo isso porque sou contra, pelo amor de Deus, eu, quando preciso, tomo, né, dou para meus filhos, minha esposa toma. Não é esse o problema. O problema é você o quê? Você precisa entender que existe uma origem para aquele sinal e sintoma. E que se ele for neuroquímico, cara, bênção, você vai tomar um medicamento, sua vida vai ser outra. Agora, se ele for um conflito emocional gerando uma alteração neuroquímica, cara, aí você está ferrado. Porque se for só para o medicamento, você vai ficar cada vez mais crônico e cada vez pior. Né? Então, principalmente com as crianças, tá? Nós precisamos entender onde que está este processo de separação muito difícil. Então, eu já atendi crianças com déficit de atenção, por exemplo, crianças adotivas, e quando a gente fazia ali a terapia com essas crianças e conversava com os pais, você observava que os pais davam todo o amor e carinho para aquela criança, presença total na vida daquela criança, mas mesmo assim ela tinha um TDAH. Como que você explica isso? Sistemicamente, a gente observa que o que faltou para essa criança foi a conexão dos pais biológicos. E não que os pais de criação não possam suprir, podem, mas dentro de nós pode ter, né, ou de uma pessoa que é adotiva, pode ter aquela ferida do abandono, da separação dos pais biológicos, por pior que eles tenham sido. Eu já tratei várias pessoas assim, adultos e crianças. Então, o que você não pode confundir com déficit de atenção, né? Você não pode confundir o sintoma de desatenção, tem isso também, tá? Porque tem muitas pessoas que são desatentas e desinteressadas. Eu vejo hoje muitas pessoas, nossa, meu filho tem TDAH. Só que você vai ver, cara, o moleque no videogame fica vibrado lá tal, jogando bola, super concentrado, só que para estudar ele não gosta. Então, a gente chama do dilema da desatenção, né? Ou principalmente do desinteresse. Às vezes a pessoa não gosta daquilo. Cara, vamos supor que você está aqui obrigado a assistir essa live e você não gosta do jeito que eu falo, você não gosta das coisas que eu falo. Cara, você não vai prestar atenção em mim. Fala a verdade. Se você gosta de, sei lá, de rock, e você vai num show de sertanejo, cara, você não vai prestar atenção na música, nos detalhes, como você prestaria atenção se você fosse num show de rock. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nós não podemos confundir dificuldade de atenção, né, com a pessoa que é desatenta, que é desinteressada, que não gosta. E um outro aspecto que você quer, se você for terapeuta, você tem que se ligar nisso, são as formas como as pessoas se comunicam. Nós temos basicamente 3 canais de comunicação: o visual, o auditivo e o sinestésico. Então tem pessoas que aprendem muito pelo visual, tem pessoas que aprendem muito pelo auditivo e tem pessoas que aprendem muito pelo sinestésico. Ele tem que se mexer, tem que se movimentar. Aí você chega na escola, a pessoa tem que ficar parada, ela não é auditiva e visualmente, ela sempre perde a atenção quando tem muita coisa. Então a sala está uma bagunça, ela não consegue escutar o professor porque ela não gosta de aprender auditivamente, ela tem que ficar quieta. Você acha que essa pessoa vai conseguir prestar atenção? Cara, quantas pessoas já melhoraram comigo só de entender isso? Então tem pessoas que só de escutar já aprende. Ela não precisa estar observando. Eu mesmo tenho o meu filho, o meu segundo filho. Cara, quando eu estudo com ele, que não é sempre, né? Eu infelizmente não tenho tanto tempo, mas quando eu tenho tempo de estudar com ele, cara, ele não olha para mim, ele não olha para minha esposa, já vi ela estudando também. E se você estiver lendo para ele, cara, ele sabe tudo, porque ele é auditivo. O meu primeiro filho, ele é igual eu, ele é sinestésico. Ele estuda aqui em casa com uma bola no pé, ele fica mexendo, tocando a bola de um pé para o outro, para frente, para trás. E eu deixo. Porque eu, Rodrigo, se eu sentar para assistir um negócio, uma live, e eu não estiver me mexendo, se eu não estiver anotando, se eu não estiver mexendo minha perna, que vão dizer que é ansiedade, cara, não é. Eu gosto de fazer as coisas movimentando. Você vê que eu faço a live aqui, ó, fazendo isso, gesticulando, eu sou sinestésico. Se você tirar, se você bloquear esse meu sinestésico, eu não vou conseguir prestar atenção. Então nós não podemos confundir isso com realmente um bloqueio neuroquímico de déficit de atenção. E existem pessoas que vão ter o déficit de atenção associados com a hiperatividade.
E por que as pessoas às vezes têm a hiperatividade e outras não? O conflito de hiperatividade, na maioria das vezes, está associado a situações de medo, né? Um medo onde eu não podia ou não posso me movimentar. Então, por exemplo, um castigo, você segurar uma pessoa e bater, você segurar e dar uma injeção, e ela sentir aquela impotência, aquele medo e não poder se mexer. Você segurar o seu filho para ir no dentista, você segurar para dar um ponto. Então são momentos na vida, são experiências que a pessoa passa, que ela sente um medo e ela não pode se mexer. Então geralmente essas pessoas, quando elas tentam ficar paradas, o cérebro dela fala assim, cara, quando você ficou parado, foi foda, então, se mexe, vai, movimenta. Então são aquelas crianças que têm dificuldade de ficar parado e pode estar associado ao déficit de atenção e outras não. Eu tenho dificuldade para ficar parado, mas eu não tenho déficit de atenção. Para vocês terem noção, eu leio em média de uma vez só, lógico que eu demoro mais tempo, mas eu leio em média de 3 a 5, 6, já cheguei a ler 7 livros ao mesmo tempo. Né? Li um pouquinho de um, outra página de outro, voltava para o outro. Às vezes eu estou assistindo um vídeo com a televisão ligada, estou prestando atenção na televisão e no que eu estou assistindo aqui, ou que eu estou produzindo aqui. Eu rendo muito melhor do que eu ficar parado assistindo uma videoaula e não fazendo nada. Aí eu não vou prestar atenção em nada. E quando eu percebi isso, por exemplo, eu lia livros, né? Eu ficava lendo livros. Eu tinha que ler 3 vezes o mesmo livro, porque eu não conseguia memorizar. Quando eu entendi isso, eu comecei a grifar, mas principalmente eu comecei a ler em PDF, livros, né? E aí eu copio, colo, fico copiando e colando, montando resumos. Então, essa dinâmica de copiar e colar, esse movimento me faz prestar atenção. Olha que louco isso. E muitas vezes isso na escola é bloqueada. A pessoa que é muito hiperativa sempre toma uma bronca para ficar parado. Então você retroalimenta o trauma. Cara, isso, você entender essa sacada, que eu vou falar para vocês, viu? Eu demorei muito para entender essa sacada, atendendo as crianças, os pais, conversando e tal, fazendo os cursos, né? Eu li muitos livros de TDAH, déficit de atenção e tudo mais. Existe parte da intoxicação, existe parte da alimentação, existe tudo isso. Não estou falando que é só essa a verdade. Mas, cara, essa verdade faz uma diferença. Porque essa verdade, que é o conflito que a pessoa viveu, é algo que está nas tuas mãos. Às vezes você não vai ter grana para fazer um processo completo de desintoxicação. Às vezes você não vai ter grana para comprar os medicamentos, os suplementos necessários. Mas às vezes você consegue assistir uma live, vendo um vídeo gratuito, mudar a tua percepção, entendendo essas situações de separação, né, trazendo uma solução para um problema que às vezes é do casal e não do filho. Né, e como diz os terapeutas, né, os filhos são tão abençoados que muitas vezes eles levam, né, eles doentes, levam os pais para terapia. Né? E, obviamente, quem é esperto, né, nunca perde a oportunidade de olhar para o mais amplo. Então, os filhos são muito sábios, tá? Quando eles estão percebendo algum problema que os pais não percebem, eles dão um problema para levar os pais para a terapia. E eu vou dizer mais uma coisa. Aquela criança que às vezes é hiperativa, ela é notada. Quantas pessoas com hiperatividade que eu já tratei, pedindo para a mãe simplesmente olhar nos olhos do filho e falar assim: filho, filha, né? Eu vejo você. Eu te vejo. Eu vejo o quanto você é importante para mim. Eu vejo o quanto você faz parte da nossa família do seu jeito. Você já se imaginou você fazendo isso para os teus filhos? Ou você já se imaginou os teus pais fazendo isso para você? Tem pessoas que querem ser vistas. E uma das formas de ser vistas é agitação. Minha mãe para e vem me dar uma bronca. Que bom, é uma forma de ter contato, coesão, carinho. Então, pessoal, o que é importante para você entender e principalmente refletir sobre isso. Nós, terapeutas, nós temos um papel fundamental no tratamento, né, do TDAH. E às vezes você vai achar que isso não é possível. Mas sim, é possível. Se você conseguir identificar o conflito,
realizar um processo de ressignificação com esse conflito, com certeza você vai tirar esse modo de proteção do córtex pré-frontal da pessoa, da criança, do adulto, e essa pessoa vai começar a captar mais dopamina, noradrenalina, essa pessoa vai ter mais atenção e foco. Agora, se for um problema de comunicação, ou se for um problema de desinteresse, porque não gosta, cara, então você vai ter que adaptar o seu filho ou adulto àquilo que ele vive, àquilo que ele experiencia. Tem que fazer um processo de adaptação. Então, a melhor maneira de você tratar uma pessoa que tem déficit de atenção, que tem a hiperatividade, é você conseguir fazer com que essa pessoa entenda que ela tem o espaço dela e o lugar dela dentro da família. Muitas vezes nós sentimos essa rejeição, essa separação, pode ser porque, olha só que interessante, eu vou contar um caso, para dar exemplo para vocês entenderem. Eu já atendi uma criança que, na verdade, ela tinha 11 anos e eu conversei com essa criança e ela falava assim, tio, eu percebo que o meu pai, ele não gosta de mim. Eu falei, por que você acha isso? E a mãe estava junto, né? Por que você acha isso? Porque a minha mãe, ela vem, ela me abraça, né? E me dá beijo de boa noite. Meu pai nunca faz isso. Aí eu cheguei, terminei a sessão, falei para a mãe, falei o seguinte, faz o seguinte, nos meus cursos eu aplico esse teste aqui nas pessoas, são 20 questões. Faz esse questionário com o teu filho, por favor, um questionário muito simples, e traz para mim na próxima sessão. Ela levou. Cara, essa criança era sinestésica. Ela precisava do contato para se conectar com o mundo. E a mãe proporcionava isso. Mas o pai não. Por motivos que eu não sei, ele não transmitia o amor dessa forma. Então a criança sentia uma situação de separação, mas não falava nada, tá? Ela nunca falou nada para ninguém, nem para a mãe. A mãe se surpreendeu com aquilo. Vocês entendem como as coisas são meio que ocultas? Que se você não souber procurar, você não acha? E se você achar que isso não existe, você não vai achar nunca mesmo? E aí essa criança, ela falou assim, tio, então, meu pai, né, não me abraça tudo. E quando a mãe me mostrou esse teste, eu falei, caramba, cara, essa criança é sinestésica, ela está sentindo a separação. É como se ela fosse se sentindo rejeitada pelo pai. Mas o pai não está rejeitando. O pai só não está se conectando com a criança. Mas é um conflito de separação. E é doloroso para a criança. Então, vamos apagar a memória de curto prazo. Criança com TDAH. O que a gente fez? Fiz um processo com a criança e aí, cara, eu cheguei para a mãe e falei assim, mãe, conversa com seu marido, fala com ele, eu sei que às vezes ele pode ser que ele tenha algum bloqueio, né, com isso, né, não sei, mas fala para ele tentar quebrar esse padrão, sabe? Fala para ele ir lá e às vezes tentar mostrar essa conexão, esse amor com o filho, né? E assim foi feito, simples, né? Não é uma coisa natural do pai, mas ele... Cara, essa criança, esse adolescente, né, pré-adolescente, 11 anos, cara, virou da água pro vinho. Cara, a mãe chega na sessão, aquela sessão assim, nossa, doutor, você tirou com a mão. Não fui eu. Cara, eu não faço nada, gente. Eu, Rodrigo Kim, nunca fiz nada. Eu só fui o meio. Eu só fui o condutor. Eu só fui a ligação entre aquilo que está oculto e o sintoma. Eu só faço a ligação. Agora, aquelas pessoas que pegam aquilo e levam aquilo e fazem aquilo, elas têm o resultado por elas mesmas. Então não sou eu. Não sou eu que faço nada. Eu não melhoro ninguém. Quando uma pessoa chega para mim e faço uma terapia manual, eu não estou melhorando essa pessoa. Eu estou estimulando o próprio corpo dela a fazer o trabalho. Então eu não tenho mérito nenhum. Eu simplesmente conduzo. E você também pode conduzir dessa forma. Você também pode conduzir querendo ser terapeuta ou não. Porque eu já tive vários alunos que, cara, fizeram esse curso, Método Ressignificando Traumas, para a vida. Para ter conhecimento sobre isso e atuar sobre a sua família, atuar sobre os seus filhos, ajudar a resolver os conflitos. Então pensa que essas possibilidades podem mudar o rumo da sua família. Tá? E qual que é o primeiro e pequeno passo que você pode fazer com uma pessoa que está com déficit de atenção, hiperatividade? A pessoa, para quem pegou a live desde o começo, né, a pessoa não está sofrendo com separação,
com medo de se separar ou querer se separar? Acolhe, abraça, mostra momentos de união, tenta fazer uma associação neurocognitiva de algo positivo ao estudar. Então, por exemplo, eu já tive mães que eu falei assim, olha, você vai ter que estudar com seu filho em casa, e estuda em casa e abraça o teu filho, faz um carinho, diz que ama ele, que mesmo ele errando a tarefa que está tudo bem. Mostra esse acolhimento para essa criança. Fora o processo natural de cada um que é entender o problema. Então, cara, os resultados são incríveis, 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 incríveis. Então esse é um passo fundamental que você pode fazer com uma pessoa que tem TDAH. Mostrar a coesão, a união, o estar junto. Isso sim faz o cérebro se desligar, sentir a proteção, se sentir acolhido. E aí, obviamente, que se a pessoa tiver um problema de desatenção, logo você já vai sacar. Tem gente que não consegue aprender certas matérias porque o professor só escreve na lousa e a pessoa não é visual, né? Então, ela vai ter que... E hoje, com a tecnologia que nós temos, gente, a gente tem sites hoje que você seleciona o que está escrito e o próprio Google faz isso, seleciona o que está escrito e ele lê para você, né? Então você pode pegar um livro, um caderno, né? Uma coisa que está ali online e pegar aquele escrito e você ficar lendo e o Google falando no seu ouvido. Cara, não tem como você não aprender. Né? Então, tudo isso são pequenos passos que você pode dar fora, né? Resolver o real conflito que está gerando ali aquele TDAH, que com certeza já vai melhorar alguém.